Aí. Então vamos lá. O que é liderar? Liderar é um processo de influenciar e orientar um grupo de indivíduos em direção ao objetivo comum. E envolve habilidades como inspirar, motivar, comunicar, delegar, tomar decisões, resolver conflitos, sempre visando o bem-estar e o sucesso do grupo. Aí, olha que doido, tá? A gente pensa no quê? O líder, ele vai lá atingir um resultado. Mas o liderar envolve, antes de olhar para o resultado, eu olhar para o grupo. Vocês entendem isso? Antes de eu olhar para o resultado, eu tenho que olhar para o meu grupo. Porque é o grupo com o líder que vai atingir o resultado. Não tem mandar, vocês viram aqui, ó, não tem mandar e não tem só olhar para o resultado. O líder é aquele cara que ele olha para o resultado como uma consequência do grupo. Uma consequência de ele influenciar, orientar, né? Inspirar, motivar, comunicar, delegar, tomar decisões e resolver conflitos. Só que aí, isso daqui é um básico do liderar. E é totalmente contrário ao chefe, né? O ordenar, mandar, né? Liderar envolve isso. Só que a gente tem que pensar num líder eficaz. Que a gente tem que pensar? E até eu pus aqui, ó, que eu quero que vocês gravem, se quiser depois printar a tela ou quiser anotar, eu pus porque eu quero que vocês entendam isso daqui, ó, tá? Um líder eficaz é capaz de unir as pessoas em torno de uma visão compartilhada. Ó, líder eficaz é capaz de unir as pessoas em torno de uma visão compartilhada, capacitando e desenvolvendo suas habilidades para extrair o melhor dessas pessoas em busca de resultados positivos. Então, gravem isso. Um líder eficaz é capaz de unir as pessoas em torno de uma visão compartilhada, capacitando e desenvolvendo suas habilidades para extrair o melhor dessas pessoas em busca de resultados positivos. Então, o líder, ele sabe que o resultado positivo vem de ele tirar o melhor da sua equipe. E aí, tem gente que tem até uma dorzinha na hora que vê essa palavra extrair, porque pensa que é espremer. Não. Aqui o extrair é você olhar para o indivíduo, capacitar e desenvolver as habilidades que são melhores naquele indivíduo para isso agregar no grupo e o grupo trazer o resultado positivo. Então, o líder eficaz, ele não lidera grupos, ele lidera indivíduos. Ele olha para indivíduo e vê a capacidade, a potencialidade desse indivíduo, onde eu vou desenvolver, eu vou capacitar ele para extrair o melhor. Então, aqui a gente entra naquela questão lá, que veio o gestor e falou assim, Guto, eu não sei como que seu pai produziu o que ele produzia lá na usina. Por quê? O seu pai tinha duas empilhadeiras lá na usina, uma estragada e a outra não dava a altura do caminhão. E aí eu cheguei lá na usina e perguntei, como é que carrega o açúcar aqui? Aí os colaboradores, não, o seu Carlão já fez uma estrutura lá. Aí, o que era a estrutura? Ele fez uma gambiarra atrás do galpão, que era para carregar o açúcar com a empilhadeira que ele tinha. E aí, ele treinou a equipe dele para fazer o melhor que tinha com o que tinha ali. E aí, eu adoro aquela frase do Cortella, e meu pai levava isso à risca ali na liderança dele. Que era o quê? Fazer o melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. O líder eficaz, ele faz isso, ele vai olhar para o indivíduo e fala assim, meu, esse cara é bom nisso. Então, ele treinou o cara da empilhadeira para, numa estrutura, numa gambiarra lá, e carregava o açúcar e dava conta. E aí treinou o cara do caminhão, e treinou outro cara, e treinou a equipe, e a equipe extraía o melhor. Só que
O líder eficaz, ele está ali junto, sangrando com a sua equipe. E eu vou trazer ele na frente para vocês, que é um dos princípios da liderança eficaz. Ele sangra junto com a equipe. Então, meu pai era gerente, mas muitas vezes ele chegava todo sujo de óleo. Ele chegava todo sujo de vinhaça. Ele chegava todo sujo porque ele sangrava com a sua equipe. Ele estava junto com a sua equipe, extraindo o melhor dessas pessoas. Então, quando você pensar em liderar, exclui a palavra mandar, pensa em instruir e orientar, motivar, incentivar. Mas, quando pensar em liderança eficaz, você vai ter uma visão, você vai unir o grupo para ter uma visão compartilhada, e aí você vai extrair o melhor de cada um para trazer resultados positivos. E aí, antes da gente pensar em liderança, eu quero trazer o conceito desse cara aqui. Se vocês não conhecem ele, Simon Sinek. Simon Sinek é aquele que escreveu o livro Comece pelo Porquê. Esse cara, ele é, desculpa a palavra, mas ele é foda no meio corporativo, sobre estudar sobre liderança, sobre desenvolvimento de equipes, toda uma estrutura para aumentar a produtividade da equipe. Simon Sinek diz uma coisa que tem tudo a ver com liderança, tá? Tem tudo a ver com você lidar com pessoas. E essa frase é sensacional e eu já quero que vocês anotem, gravem, print a tela aí, porque faz todo, assim, vai fazer quem lida com pessoas, seja clientes, qualquer tipo de pessoa, isso daqui vai bugar a sua cabeça e vai mudar você, como você muda o seu negócio, tá? Então, todos os seus clientes são seres humanos. Todos os seus colaboradores são seres humanos. Todos os seus, todos os seus fornecedores são seres humanos. Todas as empresas são compostas por seres humanos. E, portanto, se você não entende de seres humanos, você não entende de negócios. Se você não entende de seres humanos, você não entende de negócios. E liderar é liderar pessoas. Se você não entende de seres humanos, você não entende de liderar. E aí que tá. Os grandes líderes sabem disso. Se você não entende de pessoas, você não entende de liderar. Se você não entende de seres humanos, você não entende de negócios. Gravem essa mensagem, gravem essa tela aí, print essa frase, tá? Tem muita gente que olha para o negócio, pensa no dinheiro, pensa no produto, pensa, e esquece de pensar em pessoas. Desde os seus clientes até toda a estrutura da sua empresa, todo o seu negócio envolve pessoas. Então, se você não entende de seres humanos, você não entende de negócios. Se você não entende de seres humanos, você não entende de liderança. E aí, para a gente começar a entender sobre seres humanos, a gente precisa entender o quê? O que move os seres humanos, né? O que move as pessoas? O que envolve a tomada de decisão do ser humano? E aí, para a gente entrar nessa questão da tomada de decisão, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual que você prefere? Coca ou Pepsi? Diz aí para mim no chat. Qual que você prefere? Coca ou Pepsi? Coca. Ah, a Carmen, suco verde. A Carmen não deve beber refrigerante. Mas, ô Carmen, se você fosse escolher Coca ou Pepsi? A Simone, Coca, mesmo que não possa beber. A maioria das pessoas, dos brasileiros, esmagadoramente, escolhem Coca. Marca vai Coca. E é assim, ó. A maioria das pessoas escolhem Coca, e aí vocês vão entender, tá? Mas desde os anos 80,
a Pepsi sabe que se eu vendar duas pessoas e tampar o nariz dela, duas pessoas não, várias pessoas, 10, 15, 20 pessoas, tampar os olhos delas, tamparem os narizes e pedir para elas tomarem Coca e tomarem Pepsi e falar qual que elas escolhem, 60% escolhe Pepsi. Se os olhos estiverem vendados e o nariz tampado. 60% delas escolhem Pepsi. E eu pergunto, por que que você escolhe Coca? A maioria das pessoas fala, não sei, porque é mais gostosa, porque é mais doce, é diferente, né? E aí, sabe qual é a resposta? Porque a Coca faz uma construção emocional desde que você nasceu, para você escolher Coca. Desde o urso lá da Coca, o caminhão da Coca, o Natal, a família, né? A Maria falou que tá sem som, tá sem som? Tá sem som ou tá com som? Só para eu saber. Aqui para mim tá normal. Dá um joinha aí quem tá com som, tá com som ou está sem som? Ah, o som ok. Maria, vê aí se não é, se você não mutou aí o. Ah lá, som ok. O que que acontece, ó? A Coca, se você testar as pessoas com olhos vendados e nariz tampado, elas 60% delas vão pedir Pepsi. Mas quando a gente chega para decidir, a gente escolhe pela Coca por causa da construção emocional. Isso daí é uma coisa chamada neuromarketing. A Coca-Cola, ela sabe que a tomada de decisão, ela é envolvida pela emoção. Quer ver outra coisa que eu vou trazer para vocês? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, mas antes eu vou contar uma historinha, tá? Prestem atenção e eu vou querer que vocês respondam aqui para mim no chat, tá? É o seguinte, eu sou um vilão de filme de terror. E eu vou colocar vocês do lado de uma alavanca num trilho de trem. E é assim, ó, tá vindo um trem em alta velocidade. Tem uma alavanca na sua frente. Ali na frente, tem 5 pessoas amarradas no trilho do trem. Só que se você puxar a alavanca, o trem vai desviar para a direita, onde tem uma pessoa só amarrada no trilho do trem. E você é a única pessoa ali na frente da alavanca, não tem como, sei lá, desamarrar ninguém, não tem nada. Assim, ó, você só tem uma opção. Se você puxar a alavanca, o trem vai para a direita e morre uma pessoa só. Se você não puxar a alavanca, morrem 5. Quem aí puxa a alavanca? Quero saber. Quem aí puxa a alavanca? A Simone puxa a alavanca. A Maria. Ô Maria, você não vai puxar a alavanca e vai morrer 5? Ó, a opção é assim, ó. Se eu puxar a alavanca, morre um só. Se eu não puxar a alavanca, o trem continua reto e mata 5. A Fer puxa a alavanca, a Maria não, a Simone puxa a alavanca. A maioria dessas pessoas puxam a alavanca, porque vai pensar o quê? São 5 e 1, né? Então, contra 5, contra 1, eu vou puxar a alavanca, morre 1, né? Antes morrer 1 do que morrer 5, né? Então, é a única opção. Só que aí, e ó, esse estudo, ó, o Júlio puxa a alavanca também. Só que esse estudo é assim, ó. Esse estudo, ele é estudado, já foi estudado com muita gente, milhares de pessoas. E a maioria puxa a alavanca. Então, Maria, só que era o seguinte, se você não puxar a alavanca, morreu 5. Entendeu? Se você puxar a alavanca, morre um só. É a sua, você é que salva ali.
Entendeu? Ali nessa opção você salva 5 e mata um, é essa a opção. Só que aí eu vou mudar o exercício. Aí você que respondeu que puxa a alavanca, presta atenção. Eu vou mudar o exercício. Agora você está em cima de uma plataforma e o trem passa por baixo de você. E tá você e uma pessoa muito grande ali. E essa pessoa muito grande está olhando para baixo da linha do trem. E o trem está vindo. E ali na frente tem 5 pessoas. Se você empurrar o grandão, ele cai no trilho do trem e o trem consegue frear e salva 5 pessoas. O grandão está quase caindo, está olhando ali para baixo. Assim. Você empurra o grandão para salvar 5? Não. Ah, Simone que tinha respondido sim na alavanca, falou que não, não empurra o grandão. O Júlio, a Fernanda, e aí? Você empurra o grandão? A Maria não, não empurra o grandão. E aí? Não. E aí vocês, se a gente parar para analisar, é a mesma coisa, não é? Ou morre um, ou morre 5. Não é a mesma coisa? Se eu pôr para um robô, ó, o Júlio falou que não também, ó. Se eu pôr para um robô, salva o maior número de pessoas, ele vai olhar e falar assim, ali, puxa a alavanca, morre um e salva 5. Aqui, empurra um, morre um, salva 5. Mas por que a gente, quando mudou o exercício, mas é a mesma coisa, só que mudou o exercício, por que eu não empurro o grandão? A maioria das pessoas não empurra o grandão. Sabe por quê? Porque quando eu mudei o exercício, eu carreguei o seu lobo pré-frontal de informação, de emoção. E aí você não empurra o grandão. A ciência prova que o que faz a tomada de decisão no ser humano é emoção. Esse exercício que eu fiz com vocês chama o dilema do trem. E a maioria das pessoas não empurra o grandão, mas puxa a alavanca. E aí, beleza. Então, você está ali do lado do grandão. Agora pensa assim, ó, você está ali do lado do grandão. Mas lá nas 5 pessoas, eu coloco as pessoas que você ama. Sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos. São 5 pessoas que você ama. Quem aí empurra o grandão? Eu. Ah lá. Por quê? Carreguei de emoção. Ah lá, empurra. Porque eu carreguei de emoção. Então, o ser humano, a tomada de decisão do ser humano é emocional. Eu pus aí esse senhorzinho na tela, que esse senhorzinho, ele chama Antônio Damasio. Ele estudou por muito tempo, e foi muito legal os estudos dele. Ele pegou pessoas que... Ah, o grandão morre. O Antônio Damasio, ele pegou pessoas e estudou pessoas que sofreram lesão cerebral na área responsável pelas emoções. Mas a parte cognitiva do cérebro estava funcionando normal, ou seja, o raciocínio lógico funcionava normal dessas pessoas. Só a parte emocional que não. Elas não sentiam mais emoções. Elas só pensavam com a parte racional, zero emoções. E aí ele fez uns testes com essas pessoas, estudou essas pessoas, né? E o que ele descobriu nos seus estudos? Que o fato da pessoa não ter a parte emocional
ela fica com dificuldade de escolher coisas simples, como entre dois almoços. Ah, aqui é frango, aqui é bife, ou aqui é peixe, aqui é carne vermelha, ou aqui é massa, ou aqui é arroz. Essas pessoas não conseguem escolher. Então, o que que ele trouxe, né? Que as emoções desempenham um papel fundamental na tomada de decisão. Muitas vezes antes mesmo de estarmos conscientes e cientes disso. Ou seja, a gente toma a decisão pela emoção e não pela razão. A maioria das nossas decisões são emocionais e não racionais. E aí vocês lembram da primeira frase lá do Simon Sinek? Se você não entende de seres humanos, você não entende de negócios. Se você não entende de seres humanos, você não entende de liderar. Se você não entende que a tomada de decisão é emocional, você não entende de liderar. E aí, sabe de uma coisa? Tudo que eu e você fazemos se deve à nossa necessidade de evitar dor e o nosso desejo de obter prazer. E os grandes líderes sabem disso. E grandes que eu estou falando aqui, não é grandes de grandiosos, de honrosos. Falando de grandes líderes que lideraram muitas pessoas. Como, por exemplo, aquele cara do mal lá na Segunda Guerra Mundial. Eu não quero falar o nome dele, porque como eu estou gravando e vai para o YouTube, se eu falar o nome daquele cara, o meu vídeo vai ser censurado lá no YouTube. Mas pessoas que lideraram um grande número de pessoas, é esse mesmo. Pessoas que lideraram um grande número de pessoas sabem que a tomada de decisão, ela é basicamente emocional, para evitar dor ou obter prazer, né? Tudo que eu e você fazemos se deve à nossa necessidade de evitar dor e o nosso desejo de obter prazer. E os grandes líderes sabem disso, tanto para o mal quanto para o bem. Então, se eu não sei disso, eu não entendo sobre liderar. Se eu não sei disso, eu não consigo nem ser um líder de mim mesmo. Que, inclusive, Augusto Cury fala sobre isso. Se nós não trabalhamos as nossas emoções, nós não somos líderes nem de nós mesmos. E aí, sabendo disso, vamos entrar então agora nos dois tipos de liderança conhecidos pela ciência. Um é a liderança ressonante, né? Então, pega aí um líder ressonante, é esse cara aqui de óculos, ó. Olha o que ele desperta nas pessoas que ele está liderando, ó. Olhares de admiração, um sorriso emocional e real aqui, sincero, né? E aí a gente tem a liderança dissonante. Olha o que ele está despertando aqui nessa pessoa. A ciência separa em dois tipos de liderança, a ressonante e a dissonante. Como vocês podem ver, a dissonante é ruim, a ressonante é boa. E eu vou explicar as duas para você, vou explicar o conceito delas, o que elas geram nas pessoas e o que elas geram normalmente nos negócios, nos times, nas empresas, tá? Mas eu já quero trazer para vocês, quando eu vejo uma imagem dessa, eu que já passei por líderes dissonantes, eu olho para uma imagem dessa, eu acho que é um crime nos dias de hoje ainda ter líderes assim. E tem. E tem líderes assim. Agora, olha isso. Olha a diferença do que gera nas pessoas. E vocês não sabem, mas quando eu entendo de emoções, eu entendo que eu posso gerar transformações positivas e negativas na vida das pessoas. E a dissonante, ela carrega danos emocionais absurdos na vida das pessoas. E a ressonante, ela faz transformações positivas absurdas na vida das pessoas.
Quem aí já não passou por um líder assim, ó? E muitas vezes a gente está sendo assim dentro de casa, na nossa liderança dentro de casa. Eu não quis ser um líder, mas nas duas empresas que trabalhei, repete aí, Guto, quando eu entendo de emoções. O que você tem que entender é assim, ó, que quando eu trabalho com emoções, eu posso gerar transformações positivas e negativas na vida das pessoas. Eu posso gerar traumas ou eu posso gerar autoestima, autoconfiança, empoderamento nas pessoas. Eu consigo, como líder, trabalhando as emoções, gerar esse tipo de postura, esse tipo de olhar e esse tipo de postura, que pessoas vão ter que trabalhar com isso, as pessoas vão ter que trabalhar com isso por muito tempo. Eu já tive os dois tipos de liderança. Lá na veterinária, na época da faculdade. E assim, eu sei o dano que isso causa. E é um crime, é um crime. Só que você, a partir dessa aula, o que que eu desejo que você, a partir dessa aula, você decida, né, ser esse tipo de líder na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho, no seu negócio, em qualquer lugar que você tiver e você for um líder, que você seja um ressonante e não um dissonante. Seja aquele que promove transformações positivas na vida das pessoas e não transformações negativas na vida das pessoas. Que essas pessoas, quando entrem em contato com um líder ressonante, que seja você, que elas saiam melhores e não piores. É isso que eu quero com essa aula. E que nem no GPS, a gente, quando tiver num grupo liderando pessoas, liderando um GPS, que a gente seja esse tipo de líder. E eu vou trazer as duas lideranças e vocês vão ver o efeito de cada uma, tanto no grupo quanto nas pessoas. Então vamos lá. O que é o líder ressonante? Né? Quais são as características do líder ressonante? A primeira característica do líder ressonante é o quê? Ele tem empatia. E aí, aqui rola uma questão que é legal, que toda vez eu vou trazer quando eu falar essa palavra empatia. Por quê? Empatia na cabeça das pessoas é o quê? É saber o que o outro sente, ou é se colocar no lugar do outro. E é um erro. Sabe por que é um erro? Porque, imagina, eu tenho uma história, eu tenho uma vivência, uma experiência, uma cultura, eu fui criado de uma maneira diferente, passei por coisas diferentes, aí você pega eu e coloca no lugar da Simone, ou coloca no lugar do Júlio, coloca no lugar da Carmen, no lugar da Maria. Eu, quando entrar no lugar de vocês, eu vou ver com a minha história, com a minha ótica, com a minha vivência, com a minha experiência, com aquilo que eu acredito, com as minhas crenças. Eu não vou ver com a vivência, com a experiência, com o olhar de vocês. Então, não tem como eu me colocar no lugar de vocês. Da mesma forma que não tem como eu sentir o que vocês estão sentindo. Porque isso só seria possível se o meu cérebro tivesse com eletrodos conectados ao seu cérebro. Eu ia sentir o que você está sentindo. Mas ainda assim, iria sentir na minha pele, na minha história, nas minhas crenças, nas minhas vivências. Então, o líder ressonante, que traz a empatia, ele olha para o indivíduo e ele sabe que é outra pessoa. E mesmo assim, ele sabe que ele é capaz de entender e se conectar com as emoções, necessidades e preocupações dos seus liderados. Ele se conecta com o outro, sabendo que o outro é outro. E mesmo assim, ele
se compadece, ele mostra compaixão e consideração pelo outro. O líder ressonante, ele lidera indivíduos, ele não lidera grupos. Então, ele olha para o outro, sabe que o outro é outro, com outras lutas, com outras necessidades, com outras emoções, com outras preocupações, e mesmo assim ele se compadece e se considera por essas pessoas. Ele tem consideração pelas pessoas. Ele vai olhar para o outro, sabendo que o outro tem outras dificuldades. Igual, e aí já trazendo para a questão do GPS, né? Eu conheci uma pessoa que ela entrou num grupo e uma pessoa, uma líder, né, chegou para ela e falou assim: não, porque você tem que ser empreendedora, porque você tem que ser mais, buscar mais da vida, ter ambição e tal. E ela, e ela confessou para mim e falou assim: Guto, não era o que eu queria. Porra, eu gosto de ser mulher, gosto de ser dona de casa, eu não quero isso. Entenda, ela estava querendo impor o olhar dela. O olhar dela, para ela, às vezes faz sentido, mas para o outro não faz sentido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o outro como um outro indivíduo, com outra luta, com outras histórias, e me compadecer e me considerar dele. E o líder ressonante faz isso. Tá? Então, a primeira característica do líder ressonante é isso, é empatia. E aí, como ele tem empatia e ele é honesto, ele tem caráter, vocês vão ver depois, eu vou falar, ele tem valores abertos e solidificados, ele faz o quê? Uma comunicação clara, aberta e honesta com as pessoas. Ah, mas, nossa, ele fala tudo. Fala. Porque ele tem os seus valores expostos, ele tem os seus valores sólidos, princípios, e ele tem empatia. Então, ele vai comunicar de forma clara, aberta e honesta. Comunicação eficaz. Então, essa é a segunda característica de um líder ressonante, é uma comunicação eficaz. Ele comunica de forma clara e ele vai comunicar o mesmo princípio, o valor, as mesmas coisas para todas as pessoas. Ele não vai assim, ó, aqui eu vou comunicar de um jeito, aqui de outro jeito, aqui, que ele não tem valores líquidos, ele tem valores sólidos, princípios abertos e valores sólidos. Ele usa como estratégia de gestão motivadores intrínsecos. O que é motivadores intrínsecos? Se a gente parar para pensar, existem dois tipos de motivadores, e vocês vão ver. O ressonante, ele utiliza o intrínseco, é aquele motivador que vem de dentro. O dissonante, ele usa motivadores extrínsecos, que vem de fora. Dinheiro, benefício, promoção, essas coisas. Basicamente, prêmios, essas coisas. O líder ressonante, ele sabe que isso é importante, mas ele sabe que o mais importante são os motivadores intrínsecos, que são propósito e visão, engajamento. Ele inspira e motiva a sua equipe. E aí, aqui, quando a gente fala de engajamento, que é uma das características principais do líder ressonante, que é o quê? Aquilo que eu trouxe, aquela questão do líder eficaz, que é extrair o melhor da sua equipe. O líder ressonante, ele conecta, vocês lembram do flow, né, que eu já falei em outras aulas. Ele sabe disso. Ele sabe que se ele pôr um desafio alinhado com a competência daquele indivíduo, ele vai colocar esse indivíduo aqui no meio, ó. Então, por exemplo, ele sabe que se ele der um desafio muito alto para uma pessoa que tem uma competência muito baixa, ele vai gerar estresse e ansiedade nessa pessoa. E o líder ressonante, ele sabe que se ele colocar um desafio muito baixo para uma pessoa que tem uma competência muito alta, ele vai levar a tédio, desânimo, descaso. Mas ele sabe que se ele olhar para aquela pessoa e colocar um desafio alinhado com a competência dela, ele vai colocar ela aqui no meio, nesse estado que é o chamado estado de flow. E esse estado, ele promove um engajamento nos seus liderados. Por quê? Porque ele não sabe, ele pode não saber
cientificamente, mas eu vou trazer aqui para vocês, que é o quê? Que nesse estado aqui é ativado uma região chamada do cérebro chamada vias mesolímbicas dopaminérgicas, que são as vias responsáveis por engajamento, motivação e bem-estar e prazer. Então, olha, que louco isso. O ressonante, ele lidera indivíduos. Então, quando ele lidera indivíduos, ele atribui desafios e competências que engaja, que dá motivação, que dá prazer, que engaja as pessoas. O líder ressonante, ele faz isso. Então, ele inspira e motiva a sua equipe com visão, propósito e engajamento. E ele promove um reconhecimento daquilo que a pessoa está fazendo. Mas não porque ele quer, vamos dizer assim, dominar a pessoa com um brindezinho, com um prêmiozinho, com reconhecimento. Não, porque ele reconhece a pessoa pelo que ela está entregando de melhor, não pelo resultado da empresa. Entende isso? Porque quando eu reconheço a pessoa pelo resultado da empresa, o que eu estou gerando na cabeça dessa pessoa? Ah, eu estou sangrando aqui só para ele ter lucro lá. O líder ressonante, ele olha e fala assim, meu, você está dando o seu melhor aqui, você está engajado, você está com garra, nessa visão aqui nossa compartilhada, nesse propósito nosso aqui, e eu estou te reconhecendo por essa entrega sua aqui. Então, ele lidera indivíduos, ele não lidera grupos. Entenda isso. E uma das principais características que motiva as pessoas é valores e princípios sólidos. O que é valores e princípios sólidos? Você olha para o seu líder e você sabe que ele é honesto. Você olha para o seu líder e você sabe que você pode confiar nele. Você olha para o seu líder e você consegue entregar o seu melhor sabendo que ali tem uma costa quente. Um exemplo que eu vou dar é o seguinte: quando eu era veterinário, né, e tal, as meninas, as secretárias, elas iriam em vender uma cirurgia sabendo que eu iria entregar o meu melhor, eu iria, assim, dar o meu 100%, meu 110% por aquilo que eu ia fazer. Então, quando elas iam oferecer para o proprietário, ou passar valor, ou falar as coisas, falar todos os processos, dinheiro, trâmite, essas coisas, elas estavam tranquilas e confiantes que aquele valor que a pessoa estaria investindo, eu iria honrar isso lá dentro. Então, isso a gente vê, por exemplo, aqui no GPS, onde quem está vendendo o time comercial, ele sabe que a hora que o aliado entrar, vai ser honrado aquele valor que foi investido. Por causa do líder que eles têm. Com valores e princípios sólidos. Inclusive, Simon Sinek fala sobre isso. Ele fala do estrago de um mau caráter, de um canalha. Inclusive, ele tem até uma frase famosa que é: não tolere canalhas brilhantes. Não tolere canalhas brilhantes. Porque o canalha é um dissonante. O canalha promove desconfiança na equipe. Um canalha promove uma cultura de insegurança e medo, coisa que o ressonante não faz, porque o ressonante ele tem valores e princípios sólidos. Ele é honesto, ele é justo, ele é correto. Ele não é fluido e líquido. Entendeu? Uma coisa simples. Lá no nosso grupo, não vai postar divulgação, isso, aquilo, seu trabalho. Por exemplo, teve uma vez que teve uma pessoa que eu estava vendendo um processo para ela.
ela iria me pagar uma grana e ela queria divulgar o trabalho dela, que eu iria ajudar ela a desenvolver aquele trabalho e ela lucrar mais aquele trabalho. E ela queria divulgar o trabalho dela no grupo. E eu falei, não, não pode. Ô, louco, Guto, mas não, não pode. Porque eu estaria sendo um cara canalha. Ah, porque pagou, pode ir lá então. E aí aquelas outras pessoas que me pediram e eu não deixei, elas não podem porque elas não me pagaram. Eu estaria sendo um canalha. Então, eu tenho que ter, o líder ressonante, ele tem que ser justo, correto, com valores e princípios, honesto. Então, grave isso. Essas são as principais características do líder ressonante. E isso tem que ser em casa, tá? Até na outra aula, uma pessoa perguntou, como ser um líder com ética, exatamente. Como ser um líder ressonante com um filho que é mal criado? Se eu não me engano, foi essa a pergunta. Qual que é a resposta? Exemplo. Exemplo. O líder ressonante, ele tem uma característica de liderar com exemplo, com valores e princípios. Eu vou trazer ali na frente um olhar muito forte sobre isso do exemplo. Então, se eu quero que o meu filho estude mais, eu estou estudando. O que eu estou fazendo para me desenvolver? Se eu quero que o meu filho saia do celular e fique mais em livros, eu estou lendo o livro na frente dele. E isso é para uma equipe. Se eu quero que a minha equipe se empenhe em se desenvolver profissionalmente, pessoalmente ali, o que eu, como líder, estou fazendo para me desenvolver pessoalmente e profissionalmente? Que é muito comum, tá? Vem gente chega para mim e fala assim, ô Guto, eu quero ver com você um trabalho para a gente motivar, inspirar a minha equipe, para a minha equipe dar um máximo delas lá, se desenvolver, buscar estudar, fazer curso. Bom, beleza, mas eu preciso fazer uma pergunta antes. O que você está fazendo para desenvolver você? Ah, nada. E aí você quer que a sua equipe faça uma coisa que você não está fazendo. E aí você está pedindo para eu ir lá falar para a sua equipe fazer uma coisa que você não está fazendo. Entendam, se eu quero que minha equipe não fique no WhatsApp, no Instagram, no horário de trabalho, como eu tenho agido no meu horário de trabalho? Se eu quero que minha equipe tenha seriedade no que está fazendo, como eu tenho agido no meu horário de trabalho lá? Ah, mas Guto, eu sou dono da empresa. Aí que tá. Por ser o dono da empresa, por ser um líder, você teria que dar o exemplo. Exemplo. Líder lidera pelo exemplo. É só você pegar, por exemplo, Kobe Bryant, que foi um jogador de basquete, assim, incrível. Quando ele entrava na quadra, ele era líder. E ele liderava basicamente pelo exemplo. Lidere pelo exemplo, com valores e princípios sólidos. Isso daí é a base de qualquer liderança. Qualquer liderança. E o que o ressonante promove na sua equipe, nas pessoas? Quais são as consequências dessas atitudes de um líder ressonante? A primeira coisa é confiança. É confiança. O líder ressonante, ele promove uma confiança que a pessoa, ela é aquela questão do se jogar no barco. Ela se joga no seu barco. Ela se joga com você no trabalho, ela se joga com você no projeto, porque ela confia em você. Ela confia que você vai dar o seu melhor. Ela confia que você vai dar o seu melhor pelo grupo, por todos ali.
Então, a primeira característica, a primeira consequência que um líder ressonante promove nas pessoas, na sua equipe, é confiança. E essa confiança grita para os seus clientes. Ele promove admiração. Os seus liderados, seus colaboradores vão ter admiração por você. E aí, imagina isso ó, dentro de casa. Se eu aplicar a liderança ressonante dentro de casa, confiança e admiração, respeito. Respeito é uma das coisas que é um dos grandes problemas em empresas. Sabia disso? Respeito, respeito. E aí, o respeito não é ganho com grito, com braveza, é ganho com postura, com exemplo, com confiança, com admiração, com empatia. Respeito é conquistado. Respeito não é comprado e não é tomado, é conquistado. E ó, só por essas três coisas, a gente já poderia falar, ó, pronto, acabou a aula de hoje, aplica aquilo ali só, nem vamos ver o outro. Mas é importante ver as outras consequências e também ver a dissonância. Por quê? Porque muitas vezes eu estou sendo dissonante e às vezes não percebo. E não percebo o dano que eu causo na minha empresa, na minha equipe e nas pessoas, tá? A outra consequência, já falei para vocês, é garra, por causa daquele engajamento, do flow. A pessoa, quando ela ativa as vias mesolímpicas dopaminérgicas dela, ela tem garra, ela quer fazer com gana a coisa. Ela não vê o tempo passar, ela não vê, ela não vê ela não fica esperando o happy hour, ela tem garra. Ela quer dar o melhor dela. Por quê? Porque o líder dela está dando o melhor. Porque o líder dela está conectando ali desafio com competência. E ela está se mantendo em flow durante o trabalho. Ele melhora os resultados, tá? E isso daqui, eu vi, a primeira vez que eu vivi isso daqui, assim, pessoalmente, foi com uma mentorada minha, que ela tem uma clínica veterinária, e ela queria fazer um processo para ela melhorar ela como líder. Beleza, vamos fazer. E aí a gente fez um trabalho para ela melhorar ela como líder, melhorar a liderança lá. E aí, olha como o resultado, o que que deu? Ela tinha um faturamento normalmente mensal de 30 e poucos mil na empresa, e ela saltou em 3 meses com um faturamento de 102 mil reais, melhorando ela como líder. Ela melhorou como líder, ela aumentou os resultados da empresa. Simples, simples. Ela melhorou. E aí, melhorar como líder envolve, assim, melhorar a sua saúde, melhorar a sua entrega lá, melhorar o seu humor, melhorar o seu espiritual, melhorar a sua conexão com as pessoas lá, melhorar a fala, a comunicação. Tudo isso ela foi fazendo e os resultados foram aparecendo. Então, um líder ressonante, ele melhora os resultados. E aí tem gente que fala assim, não, se você chegar lá e der promoção para a galera e comissão e ser um sargentão, eles vão entregar. Não, porque vocês vão ver lá na frente que aquilo não se sustenta no longo prazo. O líder ressonante, ele pensa no longo prazo. Tanto é que uma das coisas que ele busca e ele promove nas empresas é a retenção de talentos. Esses dias até eu vi uma publicação de uma coordenadora de RH, ela falando que atribui muito a retenção de talento ao RH, mas hoje sabe-se que o principal para reter o talento é o líder. É o líder. Inclusive, isso até no esporte, por exemplo, que é
é muito atrelado a dinheiro, mas hoje tem visto que o líder faz uma grande diferença na retenção do talento. Então, gravem isso da liderança ressonante. Outra coisa, ele diminui o absenteísmo. O que é o absenteísmo? É o acúmulo de falta, de como é que chama? Afastamento, é o acúmulo de horas perdidas do funcionário fora da empresa, do colaborador fora da empresa, tá? Então, o ressonante, ele diminui isso, porque a pessoa gosta de trabalhar. A pessoa melhora a sua saúde, ela melhora a sua disposição. E, inclusive, isso é uma das coisas que o líder ressonante procura fazer. Ele procura melhorar a saúde da equipe dele. O líder ressonante, ele se preocupa com a saúde dele e com a saúde da sua equipe. E ele motiva a sua equipe a ter uma saúde melhor através do exemplo. Então, e aí vocês vão saber também que é o seguinte: quando eu estou em flow, quando eu estou engajado, quando eu estou num ambiente que tem conexão e empatia, eu reduzo meus hormônios do estresse. Então, eu fico menos estressado. Eu ficando menos estressado, eu durmo melhor. Eu dormindo melhor, minha saúde é melhor. Tenho menos riscos de doenças cardiovasculares. Tenho menos riscos de doenças hormonais. Então, a saúde da equipe é melhor quando se tem um líder ressonante. E aí, vamos entrar nesse cara aqui, que é muito comum nas empresas, muito comum, muito. Inclusive, na aula eu até citei que esse tempo atrás eu entrei numa loja e tinha um líder assim, chamando a atenção de um colaborador. Eu fui embora. Não aceite pessoas assim mais. Não aceite. Não devemos mais aceitar pessoas assim. E isso daqui a gente vê em todos os ambientes. Todos os ambientes que têm liderados têm um indivíduo assim. Seja numa equipe médica, seja numa equipe de enfermagem, seja numa empresa X, qualquer setor tem sempre um ser assim. E nós não devemos aceitar esse tipo de pessoa. Quais são as características de um líder dissonante? A primeira coisa, a primeira característica é a distância emocional da sua equipe. Ele é frio, ele tem uma frieza da sua equipe. Ele não se aproxima da sua equipe. Ele não está nem aí com a sua equipe, emocionalmente. Ele só se preocupa com os resultados. Ele é frio. Ele lidera grupos e não indivíduos. Ele não olha para cada um da sua equipe, ele olha para o grupo e o resultado. Só. E aí, quando o resultado é favorável, e ele tem o seu ego inflado ali, ele se acha o mais importante. Ele acha que ele é o responsável pelo negócio, ele acha que ele é o responsável pelo resultado. Mas quando o resultado é negativo, como ele tem frieza emocional, como ele tem distância emocional da sua equipe, o resultado é negativo, ele vai procurar um culpado e ele vai, vamos dizer assim, sacrificar aquele culpado. Já um líder ressonante, quando tem um resultado positivo, foi a equipe. Já quando tem um resultado negativo, ele chama a responsabilidade para ele, o líder ressonante. Eu até comentei na outra aula, e já aconteceu em cirurgias complicadas, de perder animais na cirurgia. E eu já vi veterinários que perderam animais mandarem as funcionárias dar a notícia para o proprietário, entregar o animal ao proprietário. Eu fazia questão de eu conversar com o proprietário e eu dar a notícia para o tutor, né, do animal. Por quê? Independente do que aconteceu,
Eu sou o líder, eu sou o responsável. Eu que tenho que chamar a responsabilidade para mim. Eu que sou aquele que tem que falar assim, ó, aconteceu isso, isso, isso. Eu sou o responsável por isso daqui. Isso é uma característica do líder ressonante. O líder dissonante, ele, quando o resultado é positivo, foi ele. Quando o resultado é negativo, foi alguém da equipe. Então, a gente tem que ter essa mudança de postura e olhar para o grupo e liderar indivíduos, não grupos. E saber que não se consegue nada sozinho, sem equipe. As grandes mudanças dos seres humanos foi sempre com equipes, com um grupo de pessoas. Não se consegue nada sozinho. E aí, lembra da estratégia de gestão do ressonante, que era a motivação intrínseca? Sabe qual é a estratégia de gestão do líder dissonante? Medo. Medo de ser demitido, medo de perder dinheiro, medo de ter multa, medo de ser processado, medo, medo, medo. Ele controla as pessoas com medo. E ele usa motivadores extrínsecos nas pessoas, dinheiro e benefício. Ah, tá desmotivado? Comissão, dinheiro, comissão, dinheiro. Aí, sabe de uma coisa? Esse tipo de motivador e estratégia de gestão, como medo, promove no cérebro do colaborador os mesmos danos emocionais que uma prostituta. Os mesmos danos emocionais que uma prostituta. E aí a pessoa pensa que ela está ali trabalhando, né, ganhando seu dinheiro, dando o seu melhor ali para ganhar um pouco mais, seu sustento e tal, mas ela está sofrendo os mesmos danos emocionais que uma prostituta no final do mês e ter feito aquilo sem vontade, sem prazer, apenas por medo e dinheiro. Aí a característica dele, baixíssima empatia. Ele não se conecta com as pessoas. Ele não entende, não quer se conectar, não quer olhar para as emoções, para as preocupações. Ele não se conecta emocionalmente com ninguém. E ele tem valores líquidos. Ele é um canalha. Com uma pessoa ele age assim, com outra ele age assim, com outra ele age assim. Ele é um canalha. Ah, mas Guto, eu conheci um ressonante, mas ele era meio canalha. Dissonante. Dissonante. Por quê? Quando eu tenho um líder canalha, eu vivo no medo. Eu tenho medo de ser cúmplice. Eu tenho medo de estourar a corda em mim. Eu tenho medo de ser o culpado por aquilo. Então, de novo a frase do Simon Sinek: não tolere canalhas brilhantes. O dano é terrível. E o dissonante, ele tem valores líquidos. E quais são as consequências de uma liderança dissonante na vida das pessoas? Medo. Medo, medo, medo. É aquela pessoa que ela chega com medo, ela vai embora com medo. E aí, a gente vê aí, nossa, aumentou casos de síndrome de pânico, né? Crises de pânico nas pessoas. Será que chegaram a olhar os líderes dessas pessoas? Porque muitas vezes as pessoas podem estar com um líder dissonante, detonando a mente dela. Outra coisa que ele promove é desconfiança. E a desconfiança é um negócio que é muito estudado na neurociência e sabe-se o quanto de prejuízo econômico a desconfiança causa nas pessoas. O quanto de prejuízo emocional a desconfiança causa nas pessoas. Então, eu não preciso ficar aqui falando um monte de trabalho científico para você saber que a desconfiança gera perda de dinheiro,
gera danos emocionais na sua equipe e gera perda de dinheiro no seu negócio. A desconfiança, para você ter ideia, ela está relacionada à perda de bilhões de dólares em bolsas de valores pela neurociência. E aí você pega no seu negócio. Outra coisa, tá? Isso daqui eu já até comentei. Pegaram, olha que louco esse estudo. Pegaram pessoas que tiveram uma experiência com um líder assim, ó. Um líder igual esse cara aqui. E aí, pegaram essas pessoas e colocaram elas na máquina de ressonância magnética e pediram para ela lembrar desse líder. Lembrar, ó. Só lembrar. Sabe o que acontecia quando elas lembravam? A área do cérebro dela responsável por empatia e conexão humana reduzia a atividade, em alguns momentos até desligava. Ou seja, o cérebro da pessoa, só de lembrar de um líder igual esse cara aqui, tornava igual um cérebro de um psicopata, que não tem empatia e conexão humana, conexão com outras pessoas. Então, um líder dissonante, ele psicopatiza a sua equipe. E esse trabalho também mostrou que o quê? Que essa pessoa, ao lembrar desse líder dissonante, lá na máquina de ressonância, ela diminuía a atividade e, às vezes, até desligava da área de raciocínio lógico. Ou seja, um líder dissonante, ele psicopatiza e emburrece a sua equipe. Ele psicopatiza e emburrece a sua equipe. E com isso, ele adoece a sua equipe. A Fer tá aí. Esses dias eu participei de uma aula que ela deu na mentoria, onde ela explicou que os níveis de cortisol alto, no longo prazo, causam danos terríveis na vida das pessoas. E aí o fato que as pessoas também não vão dormir bem, aí elas desequilibram todos os hormônios, aí vem uma série de doenças. Ele adoece a sua equipe, o líder dissonante. E, inclusive, tem um monte de estudos que prova, não que prova, mas que eles mostram, os resultados mostram que uma pessoa que está próxima de líderes dissonantes, elas aumentam em tantos por cento o nível de ter, as chances, né, de ter infarto, de ter acidente vascular cerebral, AVC, de ter diabetes, de ter problemas gástricos, úlceras gástricas, só de estar perto de um líder dissonante. Outra coisa, os resultados que ele promove, eles não se sustentam no longo prazo. Por que eles não se sustentam no longo prazo? Porque ele psicopatiza a sua equipe, emborrece a sua equipe, adoece a sua equipe e perde talentos. Ninguém que é um talento quer ficar com um cara desse. Uma pessoa que tem talento, a oportunidade ela vaza. Então, os resultados que um líder dissonante promove, às vezes no começo, dando dinheiro, benefícios e promovendo medo ali, no longo prazo não se sustenta. E outra coisa, ele aumenta o absenteísmo, faltas, atestados médicos, tudo isso daqui ele aumenta. Por quê? Ele adoece a sua equipe. Vai ter aumento de atestado, mas também vai ter aquele atestado mentiroso que a pessoa não quer ir. Vai ter aquele afastamento por síndrome do pânico. Vai ter aquele afastamento por crise de ansiedade, por depressão. E muitas vezes é por causa de um líder dissonante.
E outra coisa que ele faz, elimina o trabalho em equipe o trabalho em equipe e a colaboração. Por quê? Como ele psicopatiza a equipe e ele engaja elas com dinheiro, hoje a ciência comprova que a pessoa que olha só para o dinheiro, ela diminui a sua, a sua colaboração com as pessoas ao seu redor. E você entra numa competição, você ativa em você a competitividade. Então, o líder dissonante, ele não sabe, mas ele está promovendo uma competição interna entre as pessoas e as pessoas estão olhando só para elas e elas param de colaborar. E o fato de pararem de colaborar, a sua equipe para de extrair o melhor. Por quê? A gente sabe, vamos trazer um exemplo básico do futebol. Se eu tenho um atacante que muitas vezes ajuda o pessoal do meio de campo, o pessoal do meio de campo que ajuda os zagueiros que ajudam o meio de campo e ajudam o ataque, eu tenho um time que está colaborando um com o outro, eu aumento as chances do meu time ser produtivo, do meu time ganhar. Agora, se eu promovo a competição, o que acontece? Não tem colaboração. Se não tem colaboração, eu tenho que contar com talentos individuais. O que acontece? Eu perco talentos. Adoeço minha equipe e eu pioro os resultados. Então, veja o quanto um líder dissonante promove de dano. E aí, outros dados que são interessantes, que é o seguinte, perguntaram para milhares de pessoas sobre uma grosseria de um líder dissonante. O que elas achavam, como elas sentiam e tal. 80% das pessoas que passaram por uma grosseria do líder dissonante, elas ficaram dias remoendo aquela grosseria, que a ciência chama isso de ruminação emocional, ruminação mental. Ela ficava ali, remoendo, remoendo. E quando ela remoe aquilo, ela traz toda aquela bioquímica negativa para o corpo dela. E essa ruminação, no longo prazo, vai trazer danos físicos e emocionais, danos na saúde. Outra coisa, 20% dessas pessoas que sofreram a grosseria de um líder dissonante descontaram nos seus clientes. Olha que doido. Um líder dissonante destratou um colaborador e esse colaborador descontou de propósito nos clientes. Agora, vamos pegar isso daí, por exemplo, na medicina. Já pensou? Ó, um líder dissonante promove um dano na sua equipe e a sua equipe vai lá e em 20% elas descontam nos clientes. Quem que é os clientes? Pacientes. Ah, mas Guto, elas vão descontar de propósito? Não, não vão descontar de propósito. Mas pensa, elas emburreceram, elas se psicopatizaram. E aí? Quem sabe se o fato, aquela estatística de que só você entrar num ambiente de saúde, você já aumenta o seu risco de morte em 15%? Será que não é assim por causa de líderes dissonantes? Aí a Simone, que é da Ouvidoria da Saúde. Aí, Simone, se liga nisso aí, ó. E outra coisa, 50 a 60% das pessoas que sofreram um dano de um líder dissonante, elas relataram que elas sentiram vontade de trabalhar menos, entregar menos e diminuíram a produtividade delas. Ou seja, um líder dissonante, ele ferra com tudo. Agora, imagina também em casa, né? Então, a gente pegar líderes de casa, pai e mãe, avô, vó, tio, tia, que são líderes. Se eu estou agindo como dissonante, eu estou promovendo a mesma coisa nos meus liderados. Se eu estou numa comunidade, num grupo da igreja, no grupo do teatro, no grupo do futebol, se eu sou um líder dissonante, eu promovo os mesmos danos na minha equipe. Olha lá, ó.
Simone falou, os atestados, mau humor, descontam nos pacientes, né? A Ivone falou, ó, fibromialgia, Maria, pressão alta. Exatamente, são todas doenças que podem vir da presença de um líder dissonante. E aí, a gente cai numa coisa assim, que é muito comum, quando eu chego com, falo isso, né, para empresários, para líderes e tal, eu ouço assim, mas Guto, no mundo real não é assim. No mundo real, você não tem como ser o ursinho carinhoso com o colaborador. Você tem que ser bravo, você tem que ser firme, duro, mandão, né? Não é assim. Se você deixar, eles vão montar em você e tal. Aí eu gosto de trazer esse cara aqui. Quem aí conhece esse líder aqui? Bernardinho. Essa é uma das poucas, das caras mais tranquilas que ele fazia na beira de quadra. E ele gritava com os seus jogadores, gritava com os juízes, com todo mundo. Ele mordia a bola, ele rasgava a camisa. O Bernardinho era desse jeito. Ele era desse jeito. Só que é chamado para dar palestra de liderança e é uma das palestras mais incríveis e caras que tem. É um dos melhores líderes que existiu do esporte. Por quê? A liderança, ela é feita de valores, princípios e exemplos. Teve uma época que o Brasil tinha o melhor levantador do mundo, que era o Ricardinho. E o Ricardinho estava famoso no mundo inteiro, ganhando tudo. Ele era o melhor. Realmente o cara era foda. Ele era o melhor levantador do mundo. Só que o Bernardinho, antes das Olimpíadas, cortou ele. Quando o Bernardinho cortou ele, o Ricardinho era a sensação da mídia. Quando o Bernardinho cortou ele, a mídia veio malhando o Bernardinho. Como pode o Bernardinho fazer isso? Um absurdo, e não sei o que e tal. Bernardinho foi acusado de nepotismo, porque ele chamou depois o filho dele para ser o levantador reserva. Chamaram o Bernardinho de nepotismo, né? Só que Bernardinho sustentou, falou que ia ser assim, foi para a Olimpíada e ganhou a Olimpíada, ganhou a medalha, ganhou título mundial depois, ganhou tudo depois, sem o levantador Ricardinho. E em uma das suas palestras, o Bernardinho fala sobre isso. Ele não fala explicitamente o que estava acontecendo, mas ele fala muito sobre valores, princípios e transgressão de valores. O líder, quando ele percebe que está havendo transgressão de valores na equipe, ele tem que tomar decisões, e muitas vezes decisões difíceis. E ele conta que quando ele tomou a decisão, falou, ó, conversei, tá tendo transgressão, não mudou, ele foi cortado, Ricardinho chamou a equipe e falou, ó, Ricardinho foi cortado. Por causa disso, daquilo. E aí, o time tinha um líder lá dentro, que era o Serginho, esse cara aqui do cantinho aqui, ó. O menorzinho do nosso time, mas era um líder absurdo, gigante dentro do time. E o Bernardinho, com receio de como o time ia reagir após ele ter cortado o Ricardinho do time, que era o astro, né? Quando ele deu a notícia, o Serginho levantou e falou assim, ó, meu, se você não toma essa decisão, eu iria te questionar. Se você não toma essa decisão, eu iria te questionar. Porque não tá certo. E aí, cai numa coisa, tá? Que vocês têm que gravar. Líderes ressonantes criam outros líderes ressonantes. Líderes ressonantes criam outros líderes com valores e princípios.
E aí você vê que ele não poderia transgredir, porque o líder que ele já tinha criado iria questionar ele. Então, gravem, liderança não é sobre ser bravo, ser briguento, é sobre valores, princípios e exemplos. E tomar decisões difíceis pautadas nos seus princípios, valores. Você tem que ter isso em mente. Valores e princípios sólidos. E liderar com exemplos. E aí eu quero trazer para vocês 5 princípios que vão ajudar vocês a ser líderes melhores, seja em casa, seja na sua equipe, no seu trabalho. Gravem esses princípios. O primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é desse cara aqui, Nelson Mandela, um grande líder que existiu. Nelson Mandela, uma vez foi perguntado para ele: Ô Mandela, a que você atribui a sua qualidade de líder? O que que você, assim, pode falar que é o crucial para ser um líder que nem você é? Porque o Nelson Mandela, onde ele foi, ele liderava. Naturalmente. E aí Mandela respondeu que ele acompanhava muito seu avô nas tribos africanas. E seu avô era um grande líder de tribos. E o seu avô ensinou 2 coisas para ele. A primeira coisa é sentar em círculos e a segunda coisa é seja o último a falar. O sentar em círculos é uma representação de você formar uma aliança e onde nós todos estamos um de frente para o outro em aliança e somos todos iguais. Apesar de ter um líder, eu estou de frente para vocês e vocês de frente para mim. Não tem ninguém de costas um para o outro e nós estamos numa aliança. E o ser o último a falar significa que o quê? Que o líder ressonante é aquele cara que ele sabe escutar. Por, porque a comunicação, ela não se trata só de eu entregar, ela se trata de eu ouvir, eu saber ouvir. E o fato de eu saber ouvir, ser o último a falar, o que que eu faço? Quando eu vou falar, eu estou embasado. Eu tenho uma construção maior, eu ouvi todas as preocupações, eu ouvi todas as pessoas, todas as dúvidas, e quando eu vou falar, eu sei o que falar para aquelas pessoas, para conectar elas numa visão, lembra daquela primeira fase? Numa visão em comum. Então, com o primeiro princípio, traga isso, sentar em círculos, união, aliança, todos iguais, ninguém das costas um para o outro, respeito, né? E ser o último a falar. Por quê? Porque você ouviu. Ser um bom ouvinte trata-se de empatia. Segundo princípio que eu quero trazer para vocês, que é o que nos diferencia dos animais. Vamos ver se vocês sabem. O que que nos diferencia dos animais? Não vale quem já estava na aula, hein, de sábado. Mas responde aí para mim, o que que nos diferencia dos animais? A Maria já estava na aula, né? Por isso que ela deu risada. Põe aí para mim, o que que nos diferencia dos animais? O que que fez o ser humano ser o topo da cadeia alimentar? O que que fez o ser humano sair da extinção e vir para a espécie dominante? Inteligência, seres racionais. Que mais? Quem arrisca alguma outra coisa? Inteligência, seres racionais. Ninguém vai pôr emoções, porque na aula passada teve alguém que falou assim: a emoção.
Eu falei, não, de fato eu falei lá na frente, né, que o ser humano é um ser emocional. Ele toma as decisões emocionais. Escolha das emoções, olha lá, Simão, falei. De fato, o que nos difere dos animais não é emoção. Por quê? Um cachorro tem medo, um cachorro tem dor, um cachorro tem amor, um cachorro tem prazer. Um lobo tem medo, um leão tem medo, o leão tem dor, o leão tem angústia, o leão tem prazer. É inteligência, inteligência real. Inteligência é uma das coisas que nos difere dos animais. Mas que tipo de inteligência? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: na aula passada, o pessoal falou da gente usar o Elon Musk, que é o que está na moda e é o gênio hoje nosso da nossa atualidade. Se eu pegar o Elon Musk, com toda a inteligência dele, pôr numa máquina do tempo e jogar ele há 70 mil anos atrás, onde viviam os nossos antepassados, os seres humanos, viviam na savana africana. Se eu pegar o Elon Musk e jogar lá 70 mil anos atrás, na savana africana, quanto tempo vocês acham que ele dura lá, sozinho? Com toda a inteligência dele? Durar horas. É um dia no máximo. Por quê? Na savana africana, até o que não quer te comer, quer te matar. É só a gente pegar, por exemplo, o hipopótamo e o elefante, são os que mais matam seres humanos na Terra, dos animais, né? E eles não se alimentam de animais, de seres humanos. Mas chacal, leopardo, leão, hiena, as cobras, tudo quer matar o ser humano, tudo quer comer o ser humano lá. Mas e aí, a inteligência fica para quê? Aí que tá, é uma inteligência diferente. É uma inteligência que é chamada inteligência colaborativa. Se eu pegar um ser humano com QI de 160 e colocar num ringue com um urso, com um leão, com um lobo, com qualquer animal, o ser humano perde para qualquer animal mediano num ringue. Agora, se eu pegar 10 seres humanos médios com QI de 100, trabalhando em colaboração, eles matam mamutes, matam animais, protegem sua tribo, e foram esses caras que tiraram a espécie humana da beira da extinção, que há 70 mil anos atrás haviam 6 mil seres humanos só vivendo na África, e trouxeram esses seres humanos para a espécie dominante do planeta. Tudo que passou por transformação no mundo veio dessa inteligência colaborativa, que são seres humanos trabalhando em colaboração um com o outro. Tudo, tá? Inclusive, por exemplo, a gente fala Albert Einstein. Albert Einstein não teria criado nada se ele não tivesse a academia científica com ele e se ele não tivesse outros cientistas que vieram antes dele. Isaac Newton tem uma frase famosa que é o quê? Eu só consegui o que eu consegui porque eu estive apoiado em ombros de gigantes. O que ele quis dizer? Que antes dele veio outros cientistas brilhantes, vieram outras pessoas brilhantes que, por causa daquele trabalho, daquele estudo, daquela colaboração, ele conseguiu criar o que criou. E Einstein é a mesma coisa, e Elon Musk é a mesma coisa. Não existe um ser humano sozinho que mudou alguma coisa no mundo. Não. Foi um grupo, inteligência colaborativa. Então, como líder, em qualquer lugar que você tiver, pense na inteligência do grupo trabalhando junto. Isso é o nosso GPS. O poder do grupo. Vamos pensar com o grupo. Pense comigo. Pense em grupo. Colaboração. Entenda. Uma pessoa incrível perde para 10 pessoas medianas trabalhando juntas. O ser humano, lógico, pessoas brilhantes são bons, são boas e importantes? Sim, elas de fato constroem coisas brilhantes, mas elas não conseguem a transformação que elas querem, nem o alcance que elas conseguiriam ter se não tivesse um grupo trabalhando unido. Então,
Como segundo princípio, pense na inteligência colaborativa do seu grupo. Olhe para cada indivíduo e fala assim: esse daqui colabora com isso, esse daqui colabora com isso, esse daqui opera nisso, esse daqui. E aí você monta um time ideal na inteligência colaborativa. É só vocês verem. Um Neymar sozinho não fez Copa do Mundo. Pelé não faria a Copa do Mundo sozinho, se não tivesse o time que ele tinha. O Neymar pode ser bem melhor que o Pelé, se for ou não for, mas ele não consegue ganhar a Copa do Mundo sozinho. Cristiano Ronaldo não conseguiu ganhar a Copa do Mundo sozinho. Quem ganha a Copa do Mundo é quem tem um time trabalhando com a inteligência colaborativa. Não é um talento só. Terceiro princípio. Aqui, esse terceiro princípio, eu já até comentei com vocês do meu pai, e eu quero trazer desse cara aqui. Quando eu pus essa foto aqui na aula passada, o pessoal chutou que era Napoleão Bonaparte. Mas não, não é. Esse cara aqui, ele é um famoso Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi considerado um dos maiores líderes de exército que já existiu. Ele é considerado um dos maiores líderes mundiais que já existiu. Com 15 anos de idade, Alexandre o Grande já liderava exércitos. Ele era príncipe e já liderava exércitos em batalhas. Com 20 anos de idade, ele se tornou o rei da Macedônia. Alexandre o Grande, ele morreu invicto, ele nunca perdeu uma batalha. E sabe o que é uma das grandes características de Alexandre o Grande? Porque como ele era príncipe com 15 anos de idade, depois rei com 20 anos, ele podia fazer o que a maioria dos reis faziam. Ficava lá atrás e mandava a galera se matar lá na frente. Mas não. Alexandre o Grande, ele ia lutar com o seu exército na linha de frente. Ele sangrava com o seu exército. Inclusive, há relatos de ele ser ferido, quase morto em batalha por estar lutando na linha de frente com sua equipe, com o seu exército. Então, traga esse princípio de Alexandre o Grande para você, esteja à frente com a sua equipe. Isso daí eu vou comentar porque já aconteceu comigo em dois cenários. Pensa, eu fui no restaurante, ó, já aconteceu cagada em duas vezes no restaurante. Não, já aconteceu outras vezes, mas vou citar dois exemplos. Aconteceu cagada lá no restaurante. Aí você chama o garçom e fala assim, ó, meu amigo, deu ruim aqui o prato, tem um negócio aqui e tal, né? Vê lá para trocar. Aí, a mesma coisa nos dois cenários. Num cenário, o garçom vai lá, leva o prato, e aí ele volta meio medroso, assim, meio angustiado, assim, pede desculpas e fala que a gente pode pedir outro prato. Aí, no outro cenário, a gente fala, o garçom vai lá, quando volta, não volta o garçom. Volta o cara do caixa, que às vezes é dono, o gerente, sei lá, e o chefe de cozinha, o chefe da cozinha lá. Volta, pede desculpas, fala que foi um erro, que eles lamentam muito, que eles sentiam muito que aquilo estava doendo para eles de fato e que eu poderia pedir o que eu quisesse e não seria cobrado. No primeiro cenário, o que o cara fez? Ele mandou o garçom ir lá sangrar. Vai lá você, se vira você. Vai lá tomar o esporro, xingo, grosseria do cliente. No outro cenário, o cara falou, não, eu pode, deixa que eu vou lá resolver. Então, você como um líder ressonante, esteja ali à frente, sangrando com essa equipe. É isso, chamando a responsabilidade. O líder ressonante é aquele cara que vai sangrar com a sua equipe. É o exemplo que eu trouxe para vocês do meu pai lá no começo, que meu pai era gerente da usina e mesmo assim, ele muitas vezes chegava sujo de óleo, sujo de graxa, sujo de vinhaça, sujo da usina mesmo. E ele era gestor, gerente,
tinha, sei lá, 1.000 colaboradores subordinados a ele, mas ele muitas vezes chegava mais sujo que às vezes os colaboradores. Ele sangrava junto com a sua equipe. E o que aconteceu com Alexandre o Grande quando ele morreu? E segundo a história, sugere-se que o Alexandre, dois cenários, ou ele foi envenenado ou ele teve uma doença. A grande maioria dos pesquisadores sugerem que foi uma doença que ele teve e ele morreu. Alexandre o Grande, quando estava prestes a morrer, todo o exército dele, milhares de soldados, foram lá um a um se despedir dele. Lembrem que eu comentei lá no começo do meu pai, que quando ele faleceu, chegou 2 ônibus de colaboradores da usina e foram lá de se despedir do corpo dele? É a mesma coisa. Por quê? O que o ressonante promove na equipe? Confiança, admiração, respeito, engajamento. Então, traga esse princípio para você, assuma a responsabilidade pela sua equipe, dê a responsabilidade do resultado para a sua equipe e do resultado negativo, chame a responsabilidade para você. Não crucifique ninguém da sua equipe. Não é justo. Não é justo. Não seja um canalha. Quarto princípio que eu quero trazer para vocês é um princípio que a neurociência hoje comprova, tá? Que é o seguinte: fizeram um estudo, então eu não quero falar o estudo porque ele é meio longo, mas fizeram um estudo. O que concluiu nesse estudo? Que quando eu tenho presta atenção, quando eu tenho a percepção que o que eu estou fazendo está tendo progresso, eu continuo fazendo. Quando eu tenho a percepção de que o que eu estou fazendo não está dando resultado e progresso, eu aumento o nível de noradrenalina no meu cérebro e uma região que é as células da glia reconhecem esse nível de noradrenalina alto, o que elas fazem? Para de fazer. Então, perceba, se eu estou fazendo uma atividade e eu não vejo progresso, o meu cérebro manda eu parar de fazer. Agora, se eu estou fazendo uma atividade e eu estou vendo progresso, estou vendo que eu estou progredindo, que está tendo resultado, o que meu cérebro faz? Abaixa a noradrenalina, aumentando a dopamina. Então, o que eu quero trazer para vocês de quarto princípio? Mostre o progresso dos esforços para a sua equipe. Mostre o progresso dos esforços para a sua equipe. Por que a Jaque falou lá assim, ó? A gente tem a visão para 10 anos, aí depois a gente tem o objetivo para 1 ano. E de 1 ano a gente tem o objetivo, a gente divide em ciclos de 3 meses. E nesses ciclos de 3 meses a gente vai acompanhando, a cada 10 dias a gente vai acompanhando. Grande parte é por quê? Ó, equipe, progredimos aqui nesses 10 dias. Equipe, progredimos nesses 10 dias. Ó, progredimos nesses 10 dias. Progredimos nesses 10 dias. Sabe o que eles estão fazendo? Aumento de dopamina e baixa de noradrenalina. Dando uma seguradinha ali nas células da glia. O que acontece? A pessoa continua fazendo. O liderado continua fazendo. Continua fazendo. Continua fazendo. Então, mostre o progresso dos seus esforços para a sua equipe. E para isso, sabe o que você tem que fazer? Se conhecer e conhecer a sua equipe. Por que se conhecer e conhecer a sua equipe? Porque quando você se conhece, você conhece as outras pessoas. E eu conhecendo as outras pessoas, eu sei que, por exemplo, talvez esse cara aqui, se eu mostrar muito resultado para ele, para pouco esforço, ele talvez relaxe. Já esse cara aqui, se eu mostrar pouco resultado para ele, para muito esforço, ele desanima. Então, quando eu conheço a minha equipe, eu sei como é que eu tenho que mostrar os resultados ali, o progresso dos esforços. Tem gente que vê progresso numa coisa, tem gente que vê progresso em outra coisa. Então, eu preciso conhecer a minha equipe e me conhecer.
e mostrar os progressos dos esforços para cada indivíduo. Lembre-se, liderar indivíduos e não liderar grupos. Liderar indivíduos e não liderar grupos. E mostre o progresso dos esforços para a sua equipe. E o quinto e último princípio, não menos importante do que o primeiro e não mais importante do que o primeiro, é um princípio que, quando eu ouvi, ele, assim, me impactou pra caramba. Ele meio que bugou minha cabeça, assim, né? Por quê? É um princípio que ele faz todo sentido no momento, por exemplo, que a gente está vivendo com relação ao Rio Grande do Sul. E quando eu ouvi o Elton falando sobre os seres humanos, porque eu já ouvia, os seres humanos são seres emocionais. E o Elton, ele vem e fala, os seres humanos são seres emocionais e relacionais. E esse princípio conecta com isso. Simon Sinek estava conversando com um cara, era um coronel dos fuzileiros navais americanos. Não sei se vocês sabem, mas os Navy SEALs, que são os fuzileiros navais americanos, eles é a elite do exército americano, é a elite do exército mundial. Não tem soldados melhores do que os fuzileiros navais do exército americano. Ah, tem gente que fala que é o Bob. Não, não tem. É esses caras aqui, por exemplo, que entraram lá e mataram o Bin Laden. E saíram de lá sem disparar um tiro quase. Esses caras aqui, eles sabem guerrear na água, no céu, na terra, na floresta, no deserto, na cidade. Esses caras são a elite do exército. E não é qualquer um que entra nos Navy SEALs. Inclusive, lá nos Estados Unidos, tem até toda a fama. Por quê? No treinamento dos Navy SEALs já morreu gente. Já teve gente que saiu de lá com danos físicos e emocionais para o resto da vida do treinamento. E não passou. E não passa. Entram 200, 300 pessoas para eles chamam de Semana do Inferno, que é a Hell Week, que é o treinamento dos Navy SEALs, porque é assim, ó, para você entrar nos Navy SEALs, tem todas umas provas, aptidão física e tal. Aí você passou naquilo, beleza. Aí você vai para a Hell Week, que é a Semana do Inferno, onde vão ser treinos agressivos mesmo, para o emocional e para a saúde daqueles soldados, para ver quem passa. E aí, de, sei lá, 200 que entram, passam 5, 4 só soldados. E aí o Simon Sinek estava entrevistando o coronel e perguntando assim, tem uma característica assim que o soldado, que ele tendo aquela característica, ele passa, né? Tipo uma característica incomum dos que passam. Aí o coronel pensou, falou assim, não, Aí ele perguntou assim, é o mais forte? É o mais ágil? É o mais inteligente? Quem que é? Aí o coronel pensou, falou assim, ó, não, não é o mais forte, não é o mais ágil, não é o mais inteligente. E assim, é difícil essa pergunta porque é muito variado os soldados que entram, mas tem uma característica em comum em todos eles que entram, e eu sei, quando eu vejo essa característica, eu sei que ele vai passar, que ele vai conseguir concluir a semana do inferno. Aí o Simon Sinek perguntou, quem que é? Qual característica que é? Ele falou assim, ó, todos que passaram, conseguiram terminar a semana do inferno e se tornar fuzileiros navais, todos têm uma característica em comum. É aquele cara que quando ele está ali, num exercício no mar, quase se afogando, morrendo, em exaustão, em angústia, ele olha para o lado e ele vê um companheiro pior do que ele tira forças da onde ele não tinha, algo como que sobrenatural, para salvar o companheiro do lado dele.
Todos que passaram têm essa característica em comum. E aí cai naquela questão que nós somos seres emocionais e relacionais. E o exército americano sabe disso. Tanto é que eles sabem que quem está do seu lado na trincheira importa mais do que seu inimigo. E eles sabem tanto disso que na época que o Simon Sinek estava lá entrevistando o coronel, teve um cara que foi expulso, um recruta que foi expulso. E aí ele perguntou por que ele foi expulso. Aí, porque ele dormiu no horário da guarda dele. E era um treinamento e ele dormiu no horário da guarda. Ele teria que estar em alerta. E por ele não estar em alerta, se fosse num combate, toda a equipe dele teria morrido. Aí o Simon Sinek perguntou assim, nossa, mas ele cometeu um erro, né? Assim, ele vai ser expulso. Aí o coronel falou assim, não, ele não foi expulso por ter dormido. Ele foi expulso porque quando nós perguntamos para ele, ele mentiu. Falou que não tinha dormido. O exército americano, os Navy SEALs, se você é pego traindo a sua esposa, você é expulso. Sabe por quê? Porque se você mente e se você é capaz de mentir para os seus soldados, para a sua equipe, e se você é capaz de trair aquela pessoa que dorme do seu lado todos os dias na cama, que vive por você, você vai trair e mentir para os seus companheiros, os seus soldados, na menor oportunidade que você tiver. Então, como quinto princípio, trazendo aquilo que eu falei para vocês já, não sejam canalhas. Tenham valores e princípios, sejam corretos, honestos e tragam isso para a vida de vocês. Quando vocês estiverem morrendo ali sangrando, pensem nos seus ao seu redor. Quantas vezes eu às vezes discuti com a Fer ou estava mal e eu vim para atender uma pessoa, um mentorado que estava precisando de mim. Eu tirei forças da onde eu não tinha e entreguei o meu melhor. Quantas vezes eu fui operar e eu estava mal, eu não estava bem emocionalmente, psicologicamente, mas eu tirei forças da onde eu não tinha e fiz o meu melhor. Eu conheço médicos que fazem isso. Eu conheço médicos que perderam filho e foram lá salvar filho de outras pessoas. Então, quando você sair para ir liderar, quando você sair para ir trabalhar, quando você sair para fazer o seu trabalho, tenha esse princípio em mente. Dê o seu melhor, independente do que está acontecendo. Traga esse princípio para você. E olhe para os seus à sua volta, que eles são mais importantes do que seu inimigo. Tem muita gente que está preocupada com o concorrente, olhe para quem está do seu lado na trincheira. É isso que ganha uma guerra. E o exército americano sabe disso. E aí a gente está lá preocupado com o inimigo, em vez de estar preocupado com quem está do nosso lado. Então, já trazendo para aquela questão da família. Você, como líder, olhe para o seu lado. Entregue o seu melhor para quem precisa de você, para os seus. Seja um líder ressonante, um líder que vai promover transformações positivas na vida das pessoas e não transformações negativas. E era isso que eu queria trazer para vocês, meus queridos aliados, amigos, parceiros. Muito obrigado quem ficou comigo até aqui agora. Aula padrão Guto, quase 2 horas de aula. É assim mesmo.
Se tiverem dúvidas depois, me mandem, né? Que bom que gostaram. Esse conteúdo deveria passar nas empresas. Eu estou aí, eu dou palestras, dou treinamentos em empresas, então quem tiver interesse é só me chamar, tá? Quem tiver interesse em saber mais sobre a mentoria e o processo de coaching para se tornar um líder melhor, pode me chamar, tá? E a gente conversa. Muito obrigado. Espero que vocês, a partir dessa aula, saiam promovendo transformações positivas na vida das pessoas e não transformações negativas. Estamos juntos. Faça, escreva as frases e postar no Instagram com seus créditos. Obrigado, Simone. Eu vou pôr. Lembra que eu falei para você que eu vou pôr? Obrigado, gente. Tamo junto. Boa noite. E vamos para essa semana fazer a diferença no mundo e na vida das pessoas. Um forte abraço e até mais.